Olá pessoal, hoje em nossa segunda aula vou explicar os 2 primeiros versículos do Sermão do Monte, versículos esses que ficam em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. Até aí. O principal propósito de Jesus ao subir ao monte para ensinar os seus discípulos era fugir da numerosa multidão dos que o seguiam. Pessoas vinham de todas as partes, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, pois Jesus passou os seus primeiros meses de ministério público caminhando por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade e todas as doenças que estavam entre o povo. E o resultado disso? Fama. Jesus ficou famoso naquela região. As multidões vinham trazer os seus doentes para serem curados por ele. Às vezes Jesus precisava fugir para ter a oportunidade de orar e de ensinar os seus discípulos algo mais profundo sobre o reino de Deus. O Sermão do Monte é um desses momentos. Ele sobe a montanha para ensinar e os seus discípulos se aproximam dele para aprender. Farei um paralelo entre Jesus e Moisés. Moisés recebeu de Deus a lei, ou seja, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. E Jesus explicou aos seus discípulos a consequência dessa lei, no chamado Monte das Bem-aventuranças, um local ao norte do lago da Galileia. Uma curiosidade, Jesus escolheu 12 apóstolos para formar um núcleo de um novo Israel, assim como Moisés separou 12 patriarcas para liderar também, ajudá-lo a liderar a nação de Israel. Jesus, sendo mestre e senhor, deu sua própria interpretação da lei judaica, enunciou mandamentos e esperou obediência. E Jesus, em outro momento, convida os seus discípulos a tomar o seu jugo e submeter aos seus ensinamentos. E disse isso a um povo que vivia debaixo da lei da Torá. O Evangelho de Mateus é dividido em 5 blocos, trazendo a ideia dos 5 primeiros livros do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Sermão do Monte é também conhecido como a lei do reino, que se inicia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vai até o capítulo 7, que, dizendo aqui, dando um spoiler, é o nosso estudo de todo esse tempo. Onde Jesus vai ensinar alguns padrões éticos e também a soberania do reinado de Deus. Os cristãos não têm como fugir do sermão ético e praticar isso em suas vidas cristãs. O segredo é não só aprender, mas também viver, praticar. O Sermão do Monte precisa ser tomado por nós como um estilo de vida e a descrição do nosso caráter. Ele não é somente para oficiais da igreja, sabe? Essa coisa de apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, diáconos. É para todo cristão, é para todos aqueles que são de Cristo, que são discípulos. Então é para todos nós. E não é só uma conduta, mas também é uma forma de moldar o nosso caráter. Precisamos ser cristão aonde a gente estiver. Seja lá fora trabalhando ou seja na igreja, seja em casa, na faculdade, na escola. Em todo lugar nós temos que ser cristãos. Lembra no meu estudo passado? Sermos diferentes. Deus nos chamou para sermos diferentes. Cristãos e não cristãos fazem parte de um reino, vamos dizer assim, totalmente diferente. Vocês devem ter notado. Na primeira e na última bem-aventurança, provém da mesma recompensa, pois deles é o reino dos céus. O que significa isso? Que a primeira coisa que precisamos levar em conta é a relação a nós
é que pertencemos a um reino diferente, o reino de Deus. Somos diferentes na essência e vivemos num mundo totalmente diferente, que é o reino de Deus. Nós temos que lutar por isso, nós temos que buscar isso, sermos pessoas diferentes. Esse reino que é essencialmente espiritual e que é governado por Cristo. Me lembro de uma ocasião em que os fariseus acusam Jesus que ele expulsa demônios em nome do maioral dos demônios, Beuzebu. E Jesus os faz ver que era meio insano, era meio maluco aquilo que ele estava dizendo. E diz para eles, se pelo Espírito de Deus expulso a demônios, certamente chegou até vocês o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade. A autoridade é de Cristo. E Cristo também diz, o reino de Deus está dentro de vós. Ou o reino de Deus está no meio de vós. Está sendo manifestado. Não digam, vejo aqui ou vejo ali. Deixe essa materialidade de lado, porque o reino de Deus se manifesta. E quando ele se manifesta, o reino de Deus traz transformação. Jesus ensina a seus discípulos que quando eles saíram para ensinar, né, para pregar as boas novas do reino, ele disse para que os discípulos falassem, chegou até vós o reino de Deus. E é isso que é importante para a nossa vida como cristãos. Nós anunciarmos esse reino, trazendo transformação em nossas vidas e para todos aqueles que nos rodeiam, para que eles possam ver que o cidadão dos céus é alguém diferente, é alguém que foi chamado por Deus para também fazer a diferença, que foi chamado por Deus para levar uma vida, sabe, pautada nos ensinamentos de Cristo. E o Sermão do Monte nos ensina isso. É muito importante nós aprendermos tudo sobre esse sermão, porque ele traz em nossas vidas coisas importantíssimas, valores do reino de Deus. Reino esse ao qual nós pertencemos, ao qual o Senhor Jesus nos tomou como povo dele, como filhos do seu Pai, como nosso irmão mais velho. É isso que Jesus trouxe sobre nossas vidas. A transformação e nós participarmos de um reino ao qual nós estávamos exclusos, nós estávamos fora, mas pelo seu grande amor com que nos amou, nos trouxe para dentro. Até a próxima aula e que Deus abençoe vocês.